Bom dia, quinto ano. Hoje, dia 7 de abril de 2021, quarta-feira, acompanhe nossa videoaula de História. Então, quinto ano, faremos as nossas correções lá no livro de História, páginas 30 e 31, 35 a 38. Acompanhem aí. Página 30. Estava lá no número 1. Que grandes fatos contribuíram para os seres humanos pararem de ser nômades? Resposta: a descoberta da manipulação do fogo, a agricultura e o pastoreio contribuíram para os seres humanos pararem de ser nômades. Então, aí está a resposta, tá, turma? Número 2. Estava lá, complete a frase corretamente. Com a descoberta da manipulação do fogo, a vida dos seres humanos mudou bastante. Agora, podiam aquecer, é a primeira palavra que vocês teriam que completar. Durante a noite, sem depender apenas de agasalhos de pele, ter luz quando quisessem, assustar predadores que podiam invadir suas cavernas e cozinhar a carne que se tornava mais saborosa. Então, observem lá as respostas que estão para complementar, tá? Número 3. Marque a alternativa correta sobre a criação da agricultura. A resposta correta é a última. O homem, pela observação, aprendeu que sementes que se infiltravam no solo germinavam e viravam plantas que davam frutos. Página 31. Atividade 4. Estava lá. Observe a imagem e complete as frases. Na letra A, os homens da imagem são chamados de, resposta, pré-históricos ou homem das cavernas. Letra B. Eles estão vestindo roupas feitas com peles de animais. Letra C. Eles faziam fogueira para se aquecer e espantar os animais predadores. Número 5 agora. Quais foram as grandes descobertas do homem primitivo? Resposta: foram o fogo e o uso da pedra e do metal para fazer ferramentas. Número 6. Qual era a utilidade do fogo para o homem das cavernas? Resposta: era usado para se aquecer, afugentar os animais predadores, cozer alimentos e gerar iluminação. Agora daremos sequência lá na página 35. Acompanhem aí. Número 1. Estava lá. Observe as afirmativas e marque aquelas que explicam a origem do nome dos sambaquis, povo que se instalou no litoral brasileiro. Então, observem, né, que tem mais de uma resposta nos quadrinhos. Então, a primeira resposta que era para marcar X é a primeira. Originou-se a partir de seus hábitos alimentares. Depois nós temos, aí tem a primeira e vem a quarta, que é a resposta correta também. Os alimentos que mais consumiam eram diversos tipos de moluscos, retirados à beira-mar, como mexilhões, mariscos e ostras. A outra também está certa. Com o passar do tempo, as conchas desses moluscos, que eram descartadas, formaram montanhas de conchas conhecida como sambaquis. Essa resposta também é para marcar X, turminha. E essa última também. Sambaqui é uma palavra de origem tupi e corresponde à junção das palavras samba, que significa conchas, e que significa amontoado. Número 2. Escreva quais eram as possíveis finalidades dos sambaquis brasileiros. Então, vamos lá. Resposta: moradia, abrigo temporário, sepulturas, descarte de alimentos, depósitos de materiais. Então, observem as respostas, tá, turma? Agora, na página 36. Número 3. Pesquise, localize e circule no mapa outros locais no mundo onde podemos encontrar sambaquis. Então, observem lá, turminha, né, que tem o mapa do mundo e o que está circulado lá é toda a parte da África. Vocês irão circular igual, a resposta correta é aquela que está feito o círculo, tá ok? Número 4. Observe as cenas e pinte-a com as cores usadas pelos sambaquis para pinturas da pele, conforme os hábitos que existiam entre eles. Então, observe, a primeira imagem era para pintar de amarelo e a segunda imagem era para pintar de vermelho, de acordo com os hábitos deles. Página 37, número 5.
Observe os utensílios apresentados e circule aqueles que correspondem aos instrumentos utilizados pelo povo sambaqui. Então, observem lá que são 3 instrumentos apenas. Observaram? Os outros 2 não é para circular, tá bom? A número 6 estava assim: pesquise e escreva como são utilizadas conchas para obtenção da cal. Essa resposta é pessoal. Número 7. Explique o porquê de a descoberta da agricultura ter modificado completamente a vida do homem pré-histórico. Resposta: a agricultura modificou a vida do homem porque ele passou a preparar a terra, plantar raízes e sementes, e a cuidar das plantas para, depois, colhê-las. Com essas fases demandam tempo. Os grupos pré-históricos tiveram que se fixar ao território, tornando-se sedentários. Número 8. Observe os vasos de cerâmica e pinte-os de forma semelhante à estética marajoara. Depois, pesquise informações sobre esse povo e faça um registro para estudo. Então, turma, essa resposta é pessoal, tá ok? Agora, turma, daremos início ao nosso conteúdo de história de hoje, que será a sociedade. Encontra-se na página 39 até a página 44. Não esqueçam de colocar a data de hoje, dia 7/4/2021. Iniciaremos agora na página 39, falando sobre a sociedade. Acompanhe aí no livro de vocês e a tia destacou também no slide. Desde os tempos mais antigos da história humana, o homem vive em grupo. Por isso, dizemos que o homem é um ser social. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povoados organizados na Mesopotâmia e na África. Então, essas imagens aí estão mostrando, turminha, o primeiro povoado que surgiu, tá? Esses homens acharam mais prático se estabelecerem em locais onde as águas fossem abundantes e a caça também, pois a vida ficaria mais fácil. Senão, seria preciso buscar alimentos em locais distantes. Juntamente com o desenvolvimento desses primeiros povoados, surgiram inovações tecnológicas como o controle das águas dos rios e o aparecimento da roda e da escrita. Então, na verdade, destacando aí, está mostrando como iniciou a sociedade, né, naquela época. Pequenos grupos que foram surgindo e o homem vivendo em grupo, surgiu então o ser social, que é a sociedade. Lá no livro de vocês está na página 40 e a tia destacou para vocês aí no slide, então acompanhe. A princípio, o homem vivia em bandos, comandados pelos mais velhos do grupo, pois era aquele que tinha mais experiência. Com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo graças aos casamentos com outros grupos, formando verdadeiras famílias estendidas ou alargadas. Até então, a propriedade era coletiva, ou seja, não existia dono. Tudo o que era produzido pertencia a toda a comunidade. Então, observe que a tia destacou para vocês aí, né, a imagem mostrando que o mais velho do grupo é que comandava o bando, né? Após eles se casarem, é que ia formando novos grupos também, tá ok? E tá também destacando aí que a propriedade era coletiva. O que é isso? Não existia só um dono, pertencia a toda a comunidade. Então, a propriedade pertencia a todo esse grupo que está aí. Ok, turminha? Então, vamos lá. Como essas famílias cresceram, houve a necessidade de se determinar os locais onde cada uma iria ficar. Surgiu, então, a propriedade privada. E, com esse fato, começaram os problemas, dando início a brigas pelas melhores terras. Então, observem o que a tia falou anteriormente, né? A propriedade antes era coletiva. Quando está assim, todo grupo é coletiva. A partir do momento que começou, né, a se casarem, a formar novas famílias, as famílias se estender, se alargar, houve a necessidade deles terem um local apropriado, cada família ter o seu local para morar, não é? E aí surgiu, então, a propriedade privada, tá ok? Aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe do grupo receberam as terras mais distantes e mais pobres de recursos naturais. Empobrecidos e com fome, retornaram para seus antigos chefes
e se submeteram a trabalhos forçados em troca de comida. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam os excedentes, ou seja, as sobras das colheitas, e organizavam grupos para tomar posse de outros povos. Página 41 no livro de vocês e acompanhem no slide. As guerras sempre existiram, mas, a partir desse momento, eram feitas para acumular riquezas e poder. Esses chefes foram se tornando aos poucos em reis que tomavam conta de tudo e de todos por meio do sistema de retribuição através de impostos. Os escravos eram adquiridos por meio de guerras ou dívidas e submetidos a trabalhos rigorosos e não tinham direitos garantidos. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Então, turminha, quem está com o livro é bom sublinhar, destacar, tá? Esse Estado, ele era o organizador da vida social. Era ele que comandava a economia, a política, a segurança, a administração, a religião. No caso do Brasil, nós tínhamos uma organização diferente antes de os europeus chegarem. Não existia aqui no Brasil a presença do Estado. Os grupos que viviam no território brasileiro, eles eram seminômades. Então, o que significa isso? Vamos sublinhar também? Seminômades são povos que se deslocam de um local, de um lugar para o outro, de acordo com as suas necessidades. Então, sublinha aí, ok? Esses grupos, eles também não tinham noção do acúmulo de riquezas. Então, eles faziam o escambo. O que é o escambo? Destaquem também aí, podem sublinhar. Era a troca de mercadorias sem interferência de dinheiro. Então, eles trocavam a mercadoria, por outra mercadoria. Não tinha necessidade do dinheiro, ok? Por isso, muitos historiadores afirmam que, no Brasil, a ausência de propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Porém, nem tudo era coletivo. Objetos pessoais eram privados, bem como os caciques poderiam ser pagos por serviços ou produção coletiva. Nossa atividade, o texto, ele encerra aí e está falando justamente o que os historiadores estavam afirmando, que devido não ter o Estado naquela época no Brasil, então a propriedade privada, havia muita desorganização, por isso não havia presença de um Estado forte e centralizado, porque não tinha uma organização. Tá ok, turma? Agora vocês irão realizar as atividades lá no livro de vocês. Abram na página 42. Atividade número 1. Descreva como você imagina que era a vida do grupo social quando, letra A, havia a propriedade coletiva, a resposta é pessoal, e na letra B, quando surgiu a propriedade privada. Então, lembre-se que a tia destacou, lá no slide para vocês, a imagem, mostrando quando havia propriedade coletiva, de que forma aconteceu isso, e quando surgiu a propriedade privada. Então, vocês vão colocar a opinião de vocês. Número 2. Registre sua opinião a respeito da afirmativa a seguir. Muitos historiadores afirmam que no Brasil a ausência da propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Então, observem aí, de acordo com essa afirmativa, vocês vão colocar a sua opinião, tá ok? Página 43, atividade 3. Responda as perguntas. Letra A. No Brasil, existia Estado antes de os europeus chegarem? Por quê? Então, vocês irão colocar sim ou não e depois vocês vão escrever o motivo, tá bom? Letra B. O que são grupos seminômades? Então, a tia explicou e pediu para vocês destacarem lá no texto. Vocês irão escrever aí o que são esses grupos. Letra C. O que é escambo? Número 4. Pesquise os serviços públicos que devem ser oferecidos pelo Estado à população. Escreva a qualidade deles no município onde você mora.
Essa resposta aí também é pessoal, tá bom, turma? Página 44. Atividade 5. Observe o infográfico sobre o surgimento da propriedade privada e escreva nas lacunas a explicação de cada parte dele. Propriedade privada. Então, vocês estão vendo aí as imagens, turma, né? Até porque o infográfico, ele traz o quê? Várias imagens, como se fosse história em quadrinhos, não é isso? Então, vocês vão observar bem cada imagem e nesse espaço abaixo, nessa lacuna, vocês vão voltar lá no texto para ver, né, qual a explicação dada a essas imagens que estão aí, tá ok? Caprichem. Nossa atividade encerra aí.